Eu tenho um recado fantástico. A Vivo tem os melhores planos para você. Conheça os planos Smart Vivo Pós 4G, os únicos com até 30 GB de internet. E com Vivo Bis, a internet que você não usou no mês, vai para o mês seguinte. Venha ser Vivo com o plano pós de 3 GB de internet, mais ligações ilimitadas para Vivo e 155 minutos para outras operadoras por apenas R$ 85,00 por linha no pacote Multivivo. E aproveite o 4G mais rápido do Brasil. Vá até a Concenter, maior revendedora Vivo do Brasil, que fica na Avenida Expedito Garcia, número 40, Campo Grande. E aproveite a oferta do LG K10 em até 10 vezes sem juros. Não perca essa oportunidade. Venha! Bom, já na abertura eu quero agradecer o professor porque ele prometeu que traria para a gente o Vítimas que Choram. E que está aqui, né, professor? Já o Vítimas que Choram na mão da gente, que fala sobre uma trajetória de coerção, acumulação social e empreendedorismo violento no Espírito Santo. Muito interessante. Eu quero dizer que é um prazer ter você aqui para falar desse assunto que eu gosto demais, sabe, que é política. Obrigado, Elusa, todos os telespectadores da Record News. É um prazer voltar aqui, trazer o livro, né, conforme prometido. E aquilo que a gente puder ajudar, nós estamos vivendo um momento, né? É muito difícil a gente falar sobre um momento histórico enquanto a gente vive esse momento. Mas aquilo que a gente puder contribuir com uma visão, que também não é a verdade absoluta, né? Nós também temos uma visão do que acontece, mas temos que respeitar que as pessoas têm visões diferentes e talvez esse seja um ponto extremamente importante desse momento, né? Respeitar as opiniões diferentes. Né? Agora, professor, eu já vou na pergunta direta. As consequências de tudo isso que nós estamos passando. Eu diria que assim, o impeachment ele é um dos elementos já como uma consequência do esgotamento do sistema político brasileiro. Então, a Constituição de 88 ela representou muitos avanços, mas ela deixou algumas lacunas importantes, principalmente no que se refere ao sistema político eleitoral. Então, o Brasil tem um sistema que não é nem parlamentarista e nem presidencialista. Ele é o que os cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão. Só que, com o passar dos anos, os partidos políticos eles foram se fragmentando demais, né? E essa fragmentação tornou cada vez mais complexa a organização de uma coalizão de governo. E o Brasil, como não é um país parlamentarista clássico, ele não tem os mesmos remédios constitucionais que um país parlamentarista tem. Quando um governo perde maioria num país parlamentarista, são realizadas novas eleições. No Brasil, quando um governo, um presidente, perde maioria, não tem como convocar novas eleições. E aí nós ficamos sem a possibilidade de substituir. A gente fica à mercê da não escolha, é aquilo que nós temos ali. Sim, a gente fica sem ter muito o que fazer. E nós temos uma situação que vem se agravando desde a última eleição. Foi uma situação que não tem como negar. A presidenta que venceu a eleição, ela criou uma expectativa de que não haveria um ajuste fiscal. Mas logo ao ganhar a eleição, ela implementou um ajuste fiscal. Isso fez com que ela perdesse o apoio político muito grande dentro da sua própria base. Veio a bomba justamente aí. E nessa lacuna, nessa fraqueza dela, os adversários implementaram a agenda do impeachment e essa agenda acabou sendo bem sucedida, ainda que a acusação formal à presidente, a presidenta, né, como ela preferia ser chamada, hoje ex-presidenta, a acusação formal ela é frágil. Isso também não tem como negar, é uma acusação frágil. Mas, por outro lado, a perda de suporte político também é notória. Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer é: o povo, o cidadão, tem noção disso tudo que está acontecendo? Do que vem por aí ou do que não vem? Ou as pessoas, eu quero impeachment, os que não querem, eles têm noção do que vem por aí? A população, a grande massa, ela sempre se orienta por problemas mais práticos do que teóricos. Né? Então, há uma expectativa de melhora da economia, porque é fato que já havia uma crise e a falta de organização política, essa desorganização política que o país entrou a partir da eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara e esse enfraquecimento da presidenta Dilma Rousseff, isso piorou um pouco o quadro econômico, porque reduziu as expectativas e, num quadro de instabilidade, a economia se retrai.
Então, a expectativa mais concreta é que, finalizado o capítulo do impeachment, possa ocorrer uma maior estabilidade e essa estabilidade permitir uma recuperação econômica. Então, nesse aspecto, eu acredito que a população, mesmo não estando plenamente convencida de que a presidenta tenha cometido atos graves, que me parece que isto não se tornou difundido na massa, mas a população entende que ela precisa de uma solução para esse problema, porque a questão econômica é a que afeta o bolso e afeta mais do ponto de vista prático a vida das pessoas, né? Uma outra pergunta, nós teremos aí eleições para prefeito e vereadores. Com essa eleição, você acha que também vem algumas soluções? Porque nós estamos aí cheios de desemprego, nós estamos aí cheios de lojas fechando, indústrias. Com essas eleições, você acha também que vem uma mudança? Assim, cada região tem suas peculiaridades. Olhando o caso do Espírito Santo, a nível de governo estadual, há uma crise, mas me parece que essa crise não se aprofundou, né? Foi contida. Então, a nível de governo estadual, nós temos os salários que estão em dia, o estado do Rio de Janeiro está falido, o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais com muitos problemas, o Espírito Santo está estabilizado. Agora, a nível de municípios, os municípios estão numa situação financeira calamitosa, né? Por conta da diminuição dos repasses, da desaceleração, né? Da economia e a fragmentação política. Cachoeira é um exemplo disso, tem 8 candidatos, né? Vitória tem muitos candidatos, Cariacica tem vários candidatos, vários candidatos às vezes dentro de um mesmo campo de influência política, e o conteúdo programático dos partidos é bizarro, né? Você vê partido de extrema esquerda aliado com partido de extrema direita, né? Então virou algo assim, muito sem pertencer, né? Sim, o sistema partidário brasileiro está falido, né? Sem uma reforma política, nós não perderemos totalmente a fé nos partidos políticos, porque eles perderam totalmente o conteúdo programático. Então, eu penso que essas eleições municipais vão se focar muito nas pessoas dos candidatos a prefeito, muito nas personalidades. E isso é preocupante, porque se as pessoas aderirem somente à personalidade, como num programa anterior ouviu o advogado Humberto falar, né? Estômago, coração e cabeça, né? Se as pessoas forem pelo coração e pelo estômago, nós corremos riscos, né, de eleger um prefeito que vai agravar ainda mais a situação, que em geral dos municípios não é boa. Tá, agora, aproveitando essa oportunidade de ter você aqui, que é um especialista em ciência política, né? Hoje o Marco Aurélio, indo votar em um candidato, independente que ele seja, o que você mais buscaria olhar para um candidato? Sensatez. Sensatez. Como descobrir essa sensatez? Quem tem discursos muito inflamados tem pouco conteúdo. Quem faz promessas mirabolantes não sabe o que vai fazer. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, dizia meu avô. Então, um candidato que ele apresenta esses comportamentos expansivos, exagerados, muito inflamados, discursos muito inflamados, incitando as pessoas de uma maneira conflituosa, num momento que o Brasil precisa de ser pacificado, eu acho que são pessoas a evitar. Eu, particularmente, vou evitar. Perigo, né? Tá. Penso que sim. Uma outra pergunta. Nós temos aí uma quantidade imensa de candidatos a vereador, que eu acredito que até lá a gente não vai saber quem são todos, né? Qual a dica que você daria também para escolher um vereador? Os princípios são parecidos, né? Acho que um candidato extremista, que incita as pessoas de uma forma muito inflamada, ele é perigoso nesse momento, né? E, principalmente, o vereador, ele tem que saber qual é o seu papel. Quem é o vereador? Sim, e qual é o papel do vereador, né? Porque o vereador que promete fazer obra não sabe qual é a função do vereador. Esse também deve ser evitado. Muito bacana essa colocação, para a gente ficar esperto. Professor, muito obrigada. Mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. E eu conto sempre com você quando eu quiser falar de política. Combinado assim? Obrigado. Grande abraço, Marco Aurélio. A você, telespectador, não saia daí, porque olha, a coisa já está pegando ali. Nós vamos ter uma batata daqui a pouquinho, que vocês não têm noção. Já já nós estaremos de volta.